Prezados ouvintes, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez. O objetivo de nós estarmos, como de sempre, reunidos neste lugar não é outro senão de vos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Cristo dera ordem aos seus discípulos antes de assentar-se à destra de Deus Pai. Dera ordem aos seus discípulos para que fossem por toda parte e pregassem o Evangelho a toda criatura, a fim de que aquele que crer e for batizado seja salvo, porém aquele que não crer será condenado. De modo que nisso Deus revela aqui a única via, o único caminho de salvação e expiação dos pecados dos homens, que é o que unicamente faz separação entre os homens e Deus. É o sangue de Jesus Cristo vertido em favor de nós. O apóstolo Pedro, num dos seus primeiros sermões, no seu primeiro sermão registrado no livro de Atos, ele diz, por autoridade do Espírito de Deus, que nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, porque este mesmo Jesus Cristo com essa finalidade se manifestou: desfazer as obras do diabo, cancelar os pecados, reescrever a história, manifestar a graça e a palavra de Deus, e a todos aqueles que crerem, os selar com o seu Espírito, o qual é o penhor da vida eterna prometida pelo Filho de Deus a nós. Portanto, esta é a mensagem que vos pregamos e vos anunciamos, que o reino de Deus se é chegado. Portanto, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque brevemente o mesmo Senhor Jesus Cristo, que desceu a esta terra, que se encarnou e que deu a sua vida, e que depois de 3 dias ressuscitou, e depois de passados ainda 40 dias com os discípulos, subiu aos céus a assentar-se novamente à destra de Deus Pai, e agora toda a plenitude da divindade nele habita corporalmente, de modo que Jesus Cristo se é estabelecido como Messias de Israel, como Salvador de todo mundo, como Deus que pisou esta terra, venceu os demônios, enfim, pôde trazer luz e esperança aos homens, não uma esperança infundada ou ilusória, mas é verdadeira para todo aquele que constatou pela fé no seu nome. Portanto, que Deus te abençoe, e lembre-se, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hino de número 201. Corrigindo, hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e
com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hino de número 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hino de número 46, logo após o trabalho com a direção das irmãs da região 4.
Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, é fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Saudamos a todos com a paz do Senhor, nessa manhã gloriosa que o Senhor nos concedeu de estar aqui. Se estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor nos concedeu mais um dia de fôlego de vida. Sem a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Tivemos o privilégio, mais uma vez, de acordar e ter de graça esse ar que o Senhor nos deu. O momento que ele quiser fechar a torneira para nós, ele fecha. Mas ele nos deu uma grande oportunidade nesta manhã, mais uma vez, de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Venha Cristo, sem tardança, receber perdão e a vida de esperança fruirás então. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso por nós. Venha Cristo sem tardança, receber perdão. O nosso perdão é diário. O nosso perdão é todo momento, 24 horas. Somos imperfeitos, somos seres humanos, mas o Senhor está conosco. Nós estamos aqui nesta manhã com parte de irmãs da região 4, né? Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para somar, né, junto com os irmãos nesta manhã. Nós passamos por aqui vendo que os irmãos são incansáveis,
E isso só o céu para recompensar. Nós sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. E nessa manhã as irmãs já vêm se aproximando para nós podermos louvar o nome do Senhor com um dos hinos da nossa arte de número 169. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Dê o seu melhor nesta manhã. Lembrando que nós só estamos aqui porque o Senhor permitiu estar. A bondade do Senhor é grande, a bondade do Senhor dura para sempre. Estaremos louvando ao Senhor com um dos hinos de nossa harpa, como eu já disse, de número 169 nesta manhã. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de ouro. Oh, Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. O juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. Dei-lhe caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, aleluia! Algo inexplicável. Mas esse é o amor do nosso Senhor Jesus. Ele me salvou e deseja te salvar. Salvar a você, salvar a sua família, que as mais bênçãos ricas e as mais ricas
bênçãos do Senhor chega até o seu lar nesta manhã. Você que está nos ouvindo e tem o privilégio de sempre passar aqui pela manhã e ver os nossos irmãos aqui reunidos. Sempre que você puder, dê uma paradinha, ouve a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não vai voltar vazia, vai fazer bem para a tua casa, para a tua família, né? E assim o seu dia será abençoado na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós teremos agora nesta manhã um testemunho de adoração e louvor ao nome do Senhor Jesus. Eu vou chamar a diaconisa Rosa Figueiredo para dar um testemunho aqui nesta manhã de glorificação ao nome do Senhor Jesus. E você, mais uma vez eu digo que você é um privilegiado por estar aqui. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco nesta manhã. Que o seu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Bom dia e salvação a todos os ouvintes da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez para anunciar a volta de Jesus. Jesus está voltando. Voltando para quem? Para aqueles que aceitam Ele como Salvador. Jesus ele está batendo. Batendo aonde? Na porta do teu coração. Para você abrir a porta, para Ele poder entrar. Aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, me considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos aqui, nós não estamos brincando de ser crente, não estamos brincando não. Nós estamos aqui anunciando que Jesus está na porta. Jesus está voltando. Ai daquele que se negar a Jesus. Vai ser muito triste, vai ser muito triste, que Jesus está voltando. E Ele virá para nós, para buscar um povo lavado e remido no sangue dele. Ele deu sua vida na cruz do Calvário. Para quê? Para a salvação de toda a humanidade. Então Ele vem salvar todos, mas todos que aceitarem Ele como Salvador. Vem já, não demore, porque Ele está nas portas. E vai ser muito triste aquele que negar Jesus. Não vai ter direito de entrar no céu e vai ser uma perdição eterna. Aceita Jesus e seja feliz. Glória a Jesus. Nós estamos mais uma vez ouvindo que Jesus é bom. Que Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. E nesta manhã, nós queremos ouvir ainda um testemunho com a nossa irmã Elaine. Logo após, nós ouviremos um louvor com o nosso irmão João. Uma oportunidade. E logo após a irmã Elaine, nós estaremos ouvindo o louvor com o nosso irmão João. Salve a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E a todos que estão nos ouvindo, um bom dia. Meu nome é Elaine, sou barramancense, nascida e criada nessa cidade. Morei em 3 bairros só aqui nessa cidade. E quando eu fui convidada para dar o meu testemunho, eu quis falar de algo que aconteceu, porque é história minha com a cidade. No ano de 1977 ou 78, mais ou menos, uma mulher foi despejada da tua casa
e veio morar na rodoviária de Barra Mansa. Junto com ela vieram 5 filhas. E quando chegamos aqui na rodoviária, a rodoviária tinha sido recentemente inaugurada, tinha poucos anos, né? Porque a rodoviária foi inaugurada em 73, mais ou menos. E essa mulher ficou com essas 5 filhas na rodoviária de Barra Mansa, porque não tinha onde se morar. Essa mulher era totalmente dependente, dependente emocionalmente, dependente financeiramente, dependente fisicamente e espiritualmente de outras pessoas. Essa mulher não tinha voz. E entre essas 5 meninas, eu era uma delas, que estava na rodoviária. Talvez algumas pessoas podem falar assim: nossa, eu sei quem é ela. Porque saber, irmão, é diferente de conhecer. Sabemos, às vezes, por olhar para a pessoa, eu sei quem é. Porque às vezes a gente dá uma informação, quando chegamos no bairro, alguém chega e fala assim: você conhece a Elaine? Alguém vai falar para você assim: sei, ela mora ali. Mas alguém me conhece? Conhece a minha história? Sabe de onde Deus me tirou? Não. Durante algo, não sei falar direito para vocês o tempo que nós ficamos na rodoviária, mas sei que ali na rodoviária havia uma lanchonete na parte de cima. A cidade era muito movimentada naqueles anos. Era ônibus que entrava, era ônibus que saía, a rodoviária era nova. E sabia todos nós que ali passeava ônibus, vinha ônibus de todos os lugares e passava pela rodoviária. E ali estava aquela mulher com as suas 5 filhas. Não direi o nome das minhas irmãs, porque eu não pedi permissão a elas para isso. Mas eu posso falar da minha mãe, eu posso falar do meu nome. Minha mãe se chamava Maria e já dorme no Senhor há 2 anos. Mas eu sou Elaine, a filha mais velha, eu já era número 1. E entre a número 1, a número 1 era um pouco mais tímida. Tinha a número 2, que era um pouco mais popular das meninas, que era super divertida. Tinha a número 3, que era muito retida. Tinha a número 4 também, que era super popular. Só que a número 5 era pequenininha, não tinha nem 2 anos direito ainda. E nós dormíamos naqueles bancos na parte de cima da rodoviária, onde hoje é uma academia. E ali vivíamos. Até que um belo dia, alguém com amor, alguém que sabia e conhecia a minha mãe, porque tinha sido vizinha da minha mãe, viu a minha mãe naquela situação de rua. E virou para minha mãe e levou a minha mãe para casa dela. Só que aquela mulher que levou a minha mãe para casa dela também era uma mulher dependente de um Deus vivo. Também era uma mulher que conhecia um Deus que era capaz de mudar a história. Aquela mulher vivia uma vida também que não era fácil, porque aquela mulher vivia na xepa do final de feira e tinha também 5 filhos. E aquela mulher levou aquela mulher com as suas 5 filhas para a casa dela. E chegando lá, com o passar do tempo, foi apresentando Jesus. Porque primeiro, irmãos, temos que encher a nossa barriga. Vai falar de Jesus para quem está com fome, para ver se vai escutar. Não. Primeiro precisamos encher. Precisamos estar com a nossa barriga cheia para falar de Jesus. Porque quando ele estava lá, falando para aquele povo, ele primeiro foi lá e buscou os 5 pães e os 2 peixinhos para encher a barriga daquele povo e continuar a falar da tua palavra. Então precisamos, naquele momento, nós vivíamos naquela casa, até que um certo dia uma senhora, que era também vizinha, e nós estávamos em mais de 10 dentro de uma casa pequena, com menos de 4 cômodos, que tinha um banheiro que era para o lado de fora. E chegando lá, naquele lugar, uma senhora deu um cômodo para minha mãe morar. Lá dentro, lá em cima, no lugar onde eu moro hoje. Eu tenho mais de 40 anos no bairro que eu moro. E é o bairro que eu fiquei. Porque foi o bairro onde eu criei os meus filhos. O Senhor foi mostrando, foi levando e foi me levando. Eu fui a primeira a aceitar Jesus dentro daquela casa. Fui a primeira a passar pelas águas
dentro daquela casa. Porque houve uma resistência da minha mãe. Porque a minha mãe ainda tinha um pouquinho daquela coisa de o que os outros vão achar, ou como vai ser, mesmo sendo sofrida, mesmo tendo passado pela rua, mesmo tendo passado fome. Nós comíamos quando a lanchonete fechava. Quem não lembra da lanchonete que existia em cima da rodoviária? Quando a lanchonete estava terminando o expediente, nós comíamos o que sobrava, e aquilo ali era nosso almoço e janta, era nosso café da manhã. Eu não me envergonho de dizer que fui moradora de rua. Por quê? Porque eu conheço um Deus que transforma. Eu conheço um Deus que muda quadro. Eu conheço um Deus que muda história. Um Deus que tira da noção do pecado. Falar que eu nunca pequei, que eu nunca errei, que eu nunca saí da presença do Senhor, eu vou estar mentindo. Mas eu conheço um Deus que muda história, não de saber. Porque Jó amava a Deus de saber e não de conhecer. Quando ele conheceu, ele se maravilhou ainda mais. E foi assim na minha vida. E eu ainda não sabia nem quem era Deus naquele tempo. Era difícil. Porque ninguém falava de Deus para aquela família, para aquela mulher e suas 5 filhas. Mas Deus chegou para nós um dia e mudou a minha história. Assim como pode mudar a tua, que de repente está em situação de rua, que de repente está passando fome, que de repente está no mundo totalmente virado, mas que conhece um Deus que já esteve lá dentro. Oh Deus vivo, eu sei, Senhor, quem Tu és, porque eu sei a história que eu tenho contigo. Hoje eu tenho 4 filhos, um falecido, na verdade são 5. Um falecido porque o Senhor levou ainda bebê. Mas tenho todos eles conhecedores da palavra. Tenho 3 que trabalham dentro da obra do Senhor, que são revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque eu sei que se não fosse o Espírito Santo, aqui nós não estaríamos. Eu aqui não estaria. O que seria de mim se não fosse aquele Deus que eu conheci através de pessoas que conheciam aquele Deus? Eu não conheci de saber, irmãos. Eu conheci de conhecer, de viver a experiência com Deus. Se você hoje ainda não viveu uma experiência com Deus, vai experimentar esse Deus que eu experimentei. Vai conhecer esse Deus que eu conheci, para você ver o quanto Ele muda a história. Ele mudou, Ele transformou. Tudo que eu não tinha, para a honra e glória do nome do Senhor, eu tenho, que é o Espírito Santo. Porque o que é mais importante é ter o Espírito Santo de Deus. Porque os bens passam e ficam, mas a palavra e o Espírito Santo de Deus permanece em nós, permanece em nossa vida, para que possamos contar a nossa história. Sou barramancense de nascença, nunca mudei daqui. Por isso eu tenho uma história com essa cidade. Eu tenho uma história que, se alguém for procurar, muitas das vezes a gente vê foto, fulano conhece fulano, talvez alguma pessoa possa ter levado a minha mãe daquelas 5 meninas. Eram 5 meninas naquela, até que por um tempo nós ficávamos de dia e de noite. Depois, por algum motivo, claro que eu sei qual hoje, que era o motivo que espalhava aquele monte de roupa lá, né? Pra dentro da rodoviária, minha mãe, porque a gente que anda na rua anda cheia de bolsas, porque a gente carrega uma vida, irmãos, dentro daquela bolsa. A gente carrega tudo que a gente tem, dentro de bolsa, dentro de saco. E a minha mãe espalhava aquilo lá pra gente dormir durante o dia, porque eram crianças, queriam dormir. Aí nós tivemos que sair da rodoviária durante o dia. Não podíamos mais ficar durante o dia na rodoviária. Aí sim, fomos, mas nos foi permitido ficar durante a noite.
porque alguém tinha tocado no coração daquele administrador, que eu não sei quem é naquele tempo, e deixou a minha mãe durante a noite ali. Por quê? Porque tinha pena daquelas meninas, porque qualquer coisa poderia acontecer com aquela mulher e aquelas crianças. Irmãos, hoje eu louvo e agradeço ao Senhor por ter conhecido um Deus, por ter conhecido pessoas que me levaram através de um Deus vivo, que me mostraram, que me apresentaram um Deus. Não me envergonho de dizer, eu sou uma ex-moradora de rua. E não me envergonho de dizer que Deus transformou a minha vida. Claro, pela misericórdia, não porque eu mereço, mas porque a tua graça me alcançou de uma forma maravilhosa e alcançou todos, porque dentro de cada casa de uma das minhas irmãs existe um que prega a palavra, existe um, mesmo algumas das minhas irmãs ainda não estão tendo essa experiência com Deus que eu tenho, dentro da casa delas tem um filho que serve a Deus, que é escala naquela casa, que é coluna naquela casa. Todas elas têm algum deles, algum dos filhos que servem ao Senhor Jesus. Por quê? Porque a semente foi plantada. Espero que vocês que estão ouvindo esses testemunhos pare e pense. Só um existe. Não existe diferença. Eu pedi ao Senhor, me dê algo, Senhor. E o Senhor falou para mim, fala do céu e do inferno. Porque esse existe, céu e inferno. Não existe meio termo. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não interessa. Podemos fazer um monte de coisa, mas só existe dois caminhos. E a porta para chegar no céu é estreita. E eu agradeço a minha rica oportunidade, louvando ao Senhor e dizendo a você, venha conhecer esse Deus, porque esse Deus é capaz de mudar quadro, é capaz de mudar história, é capaz de mudar vidas. Porque Ele mudou a minha e da minha casa e da minha família. E eu sei que eu vou estar sempre dizendo, eu amo um Deus que é vivo, que fez milagre no passado e que faz milagre ainda hoje. Porque esse Deus está presente aqui neste lugar. E eu tenho certeza que vai tocar corações ainda. Muito obrigado por você que parou para ouvir. Porque o Senhor muda quadro e muda história. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos os amados irmãos com a paz do nosso Salvador Jesus. E você que não tem Jesus, você tem um ótimo dia. Mas você abre o teu coração para você ver a glória do Senhor na tua vida. Amém? Varão de guerra que está, como é diferente esse lugar. Quem está triste vai se alegrar, nem o inferno vai suportar. Com cinto de ouro ele está surgindo, espada de fogo em tuas mãos, chama de fogo por todo lado, queimando o pecado do cristão. A sua glória invade aqui, invadiu ali, chegou lá, até o demônio tremer de medo, porque o varão aqui está, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória, glória. Descendo e anjo subindo, trazendo bênção e levando glória.
gostoso esse lugar. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória, 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 glória. Esse lugar é glória. Eita glória! Agradecemos a oportunidade em nome do nosso Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mais uma vez nesta manhã, este lugar é glória. O Senhor tira da rua, o Senhor liberta, o Senhor cura. E nesta manhã nós vamos estar passando a oportunidade para o nosso irmão Hélio, vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Glória a Jesus. Nesta manhã estamos aqui para anunciar o Senhor Jesus. Como os ouvintes já ouviram nesta manhã algo de Deus. Aleluia. E a igreja do Senhor Jesus, a Assembleia de Deus, eu pertenci à Assembleia de Deus do Jardim Belmonte, e desde criança eu acompanhei muitos ar livres, glória a Jesus. E tive a oportunidade de ver muitos obreiros que deram a sua vida por esta obra. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui nesta manhã para juntos cumprirmos o que o Senhor Jesus determinou à sua igreja. A igreja obediente é a igreja que faz missão. E esta é uma missão que os irmãos tomaram, aleluia, e têm a responsabilidade de estar aqui avisando, glória a Deus, porque somos atalaia, e o atalaia tem que avisar. E a irmã já disse nesta manhã, Jesus está voltando, ou melhor, breve virá, e vai ser muito rápido. Então a igreja do Senhor Jesus tem a responsabilidade de lhes trazer a mensagem da salvação para você acordar, porque brevemente Jesus irá levar o seu povo e nós queremos que você vá conosco também. Nós não queremos ir sozinho, aleluia. Por isso estamos aqui nesta manhã te alertando para que você se arrependa dos seus erros, se arrependa do caminho que você está levando, aleluia, e aceite a Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor determinou para realmente cumprir, aleluia, o Senhor Jesus, após estar reunido, ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Oh, aleluia! Nós não estamos sozinhos aqui. Há uma virtude em cada um de nós. Há um poder sobrenatural em cada um de nós. Porque nós não estamos lutando contra a carne e o sangue. Nós estamos lutando contra as potestades que há nesta cidade e tem que ser repreendidas pelo poder do Espírito Santo. E por isso que o Senhor Jesus então disse naqueles dias, estavam reunidos e alguém perguntou: Senhor, restituirás tu o reino de Israel neste tempo?
Aí o Senhor responde: quanto ao tempo, época que o Pai determinou pelo seu próprio poder, não há necessário que vos compreenda, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Oh, aleluia! E veio, aleluia! E veio e encheu a igreja. E por isso nós estamos nesta manhã lhe anunciando, oh, que você corra para os braços do Senhor, porque ainda é tempo, a oportunidade é agora, o dia é agora. Jesus Cristo na terra, aleluia, pregou, anunciou, ensinou e também deu poder aos seus discípulos, deu autoridade à sua igreja para desbravar estas terras e lhe trazer a mensagem salvadora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por muitas vezes, Jesus passando por muitas cidades, aleluia, levou a mensagem salvadora. Aleluia! O importante, nós lembramos aqui, Jesus passando em Jericó, aleluia, e está lá o cego Bartimeu. Quando ele ouve o barulho, ele diz: quem está passando? É Jesus de Nazaré que está passando. E ele rapidamente começa a clamar. Hoje pode ser uma manhã de clamor, aleluia, porque todos aqueles que clamaram receberam do Senhor a resposta. Glória a Deus. E Jesus mandou buscar Bartimeu e disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, que eu torne a ver. Aleluia. Então neste momento, meu amigo, neste momento não esqueçam, aleluia, não deixe, aleluia, que nada venha atrapalhar você nesta manhã, aleluia, absorver tudo que já foi dito aqui nesta manhã para a salvação da sua alma. Tudo que foi louvado aqui é para a salvação da tua alma, aleluia, porque você alimenta o corpo, mas eu quero ver alimentar a alma e o espírito. Alimentar a alma e o espírito é da palavra de Deus. E nesta oportunidade, corra, porque o Senhor está aqui para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nessa estrada, clamando compaixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui. Quem sabe um dia alguém venha me socorrer. E Jesus é a solução. Jesus é o socorro. Aleluia! Ele estava no poço de Jacó, esperando a oportunidade, porque ele sabia que alguém ia ali buscar água, e encontrou com a mulher samaritana. Aleluia! Oh, louvado seja Deus, porque os judeus não se comunicavam, aleluia, com o samaritano. E naquele dia, daquele bom encontro, Jesus quebrou aquela rixa, glória a Deus, derrubou aquele muro de separação, aleluia, porque não se comunicavam, mas Jesus estava lá, não só para dar água à vida, mas também trazer união entre os povos, em união entre os povos, porque ele disse para os seus discípulos: eis que eu vos dou a minha paz, e eu não vos dou como o mundo a dá. Receba nesta manhã a paz do Senhor para a sua vida, para a sua alma, para o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade. Palavras que vêm diretamente de Deus aos corações dos ouvintes. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. É o evangelho de poder. Esses irmãos, essas irmãs que estão nesta manhã, que saíram dos seus lares para estar aqui na praça pregando o evangelho, porque elas creram, porque nós cremos no evangelho de Cristo.
que salva, que cura, que liberta e batiza o homem com o Espírito Santo e leva para o céu. Este evangelho é glorioso, é maravilhoso. Em nome de Jesus. Aumenta o seu. Aleluia. O sol não vai brilhar no céu, e dirão, se apagou na escuridão. Não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu irá no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Só gemidos se ouvirão, ó de dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além e ninguém será alguém. O som do ar com seu pavor se espalhará por tudo é dor na escuridão. Se aproxima este final, é Jesus, se virá, escrito está. Hoje quando vai deve estar pra Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chances para te salvar. Não deixa que teu coração ou sofra mais com o pesar da escuridão. Vive a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação. Graça a recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, vem a Ele dar
escuridão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Prezados ouvintes, estamos chegando ao final de mais esta oportunidade. E desde já queremos desejar a todos um bom final de semana. Como dito no início deste trabalho, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A palavra de Deus já foi pregada, mas quero deixar-vos uma breve meditação que corrobora com o testemunho que aqui foi dito. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Essa passagem remonta a glória de Deus que fora vista por Moisés, a qual a qual um fogo envolvia uma sarça, e essa não se consumia. Era ali a manifestação da presença de Deus. E Moisés, maravilhado com aquela visão, se achegou para ver. E assim, semelhantemente, devem ser os seres humanos, ao verem a manifestação da glória de Deus, devem se achegar a ela, naturalmente, porque a manifestação do poder e da palavra de Deus atrai o coração humano. Afinal de contas, é o próprio Criador manifestando ante a sua imagem e semelhança. E quando Moisés se aproxima, Deus lhe determina que ele tire a sandália dos pés, porque o lugar em que ele estava tornou-se santo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Trago-lhes essa passagem. Foi mencionado aqui o relato de vida de alguém que fora morador de rua. E talvez você, de repente, passando por aqui, esteja numa situação semelhante. Ou até mesmo você que olha para a realidade e a desigualdade deste mundo e se pergunta: onde que está Deus nisso tudo? Deus está com seu trono estabelecido nos céus, mas Ele não está apático com a aflição da sua imagem e da sua semelhança. Deus não está escondido nos céus, antes Ele deseja fazer manifesta a sua presença. Deus deseja se fazer conhecido da sua criatura que tanto amou. Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira
E você ainda pode dizer, mas será que isto basta? Certamente que basta. Queridos, os homens não podem fazer uns pelos outros o seguinte: mudar inteiramente as suas vidas. Mas Deus está na terra para ouvir o clamor daquele que a Ele suplica, que a Ele recorre. Por isso que Cristo determina que aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se lhe abre. Porque qual é o filho que, este está chegando para seu pai e lhe pedir pão, este lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou ainda se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará bem aos que pedirem. Queridos, Deus não é uma realidade distante. Ele deseja se revelar a você. Mas para isso é necessário que você se achegue a Ele, confesse a Ele os seus pecados, deseje no teu coração firmemente segui-lo. Mas eu não tenho força. Quem disse que a força há de vir de você? Para isso o Espírito de Deus está na terra, não somente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas para lhe conceder a força necessária para que permaneça em obediência e assim se concretize a graça de Deus sobre o tal. De modo que queremos saber se nesta ocasião tem alguém para aceitar ao Senhor Jesus. Se tem, venha depressa. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Sabe-se lá se esta é a tua última oportunidade. Sabei, partilho desta vida, as chances se encerram, as oportunidades cessarão. O destino está selado para aqueles que já partiram. Sabe-se hoje se esta noite te pedirão a tua alma, pedirão a Deus a tua alma. Venha para Cristo. Permita conhecer o Deus que tudo criou, o Deus que resolveu no seu coração restabelecer a ordem que no princípio fora perdida pelo homem que fora enganado, pelo inimigo que entre nós continua a rodear, continua a enganar, continua a querer imprimir no coração dos homens a mentira. Mas Deus deseja vos salvar. Deus deseja levar-nos para adentrar as mansões celestiais, não como salteadores, mas pelas portas. E para vós que estáis ouvindo através dessa gravação, aceite ao Senhor Jesus enquanto é tempo, confesse a Ele os seus pecados. A esperança enquanto a vida. O Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Para ti que está caído, Ele pode te restabelecer. E para você que encontra-se numa situação desesperadora, onde não há mais solução, saber que o impossível dos homens é possível para Deus. Estamos situados aqui na Avenida Domingos Mariano, número 720, Assembleia de Deus e Ministério de Madureira. Temos outras Assembleias de Deus e Ministério de Madureira espalhadas pelos demais bairros dessa cidade, como também temos outras denominações que continuam a pregar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que é o poder de Deus, o Evangelho que não é complacente com o pecado, mas que manifesta o amor de Deus ao pecador. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.